Irmãos, a nossa paraxá é Vaetz Hanan, supliquei. Você vai ver que toda essa paraxá, Moisés está pedindo, suplicando a Elohim. Suplicar é pedir humildemente, com insistência, para que Adonai lhe dê entrada. Primeiro pedido que ele faz aqui no versículo 23. Para que o Eterno lhe dê entrada na terra prometida. Lhe dar entrada. Então, o verbo dar, nessa paraxá, ele tem uma ênfase muito grande. Ele vai pedir para dar entrada, ele vai pedir várias formas de dar aqui, porque ele está suplicando. Então, e o Eterno vai negar, você vai ver aqui agora. Veja no versículo 23 até o 26. Olha só. Também nesta ocasião pedi ao Eterno dizendo: ó Eterno Elohim, já começasse a mostrar ao teu servo, versículo 24, a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Elohim há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra. Me dê entrada, Elohim, para que eu entre e veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão. Essa boa região montanhosa, o Líbano. Porém, o Eterno indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, ele disse-me: basta, não me fales mais a esse respeito. Então, Elohim vai negar a entrada a Moisés à terra prometida, né? Olha, veja que ele repete aqui no versículo 21 e 22 do capítulo 4, aí da paraxá. Também o Eterno se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Eterno teu Elohim te dá por herança. Vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Então, o ponto central da paraxá Adonai começa a dar e nós devemos começar a possuir. Porém, o verbo dar aqui, ele vai começar a dar. Nós podemos experimentar isso aqui na congregação fisicamente, quando nós olhamos as crianças, quando nós olhamos o local que nós compramos, quando nós estamos aqui neste local. Eu me lembro que quando nós estávamos ali na ilha de Santa Maria, e eu conversando com o Eterno, falei: acho que nós nunca vamos ter lugar. Acho que nós vamos viver assim mesmo, alugando uma coisa e outra e andando assim. Mas ele enviou alguém, que foi a Glauciana, esposa do Richard, e Glauciana senta na minha frente, Ritona começa a falar em línguas, o Eterno diz: a coisa demasiadamente difícil para mim? Glauciana estaria grávida do Isaac, e para nós era a questão do terreno. Nós estávamos grávidos do local onde nós viríamos. Era isso. A coisa demasiadamente difícil para mim, então ele começou a dar. Eu tenho que começar a possuir. Porém, o verbo dar possui um caráter de ambivalência. O que é isso? Ou seja, dois aspectos diferentes, às vezes completamente opostos. Exemplo, Moisés pediu a Adonai para dar a ele entrada à terra. Adonai não dá. Você já imaginou como ficaria se Moisés tivesse uma alma não tratada? Porque para você possuir, você precisa de uma alma tratada. Ele poderia entrar ali em contenda. Muitas pessoas, quando o Eterno não dar entrada àquilo que ele pede, a pessoa se aborrece com o Eterno. Já viram isso? Já viram muitas pessoas. Esse é um pecado grave. Moisés não age assim. Moisés se acalma, se submete, porque ele sabe a quem ele serve e a quem ele se submete, e ele vai receber gratuitamente uma outra entrada. Aonde? Ao reino dos céus. Ele recebe outra, porque ele vai morrer ali e não vai entrar à terra. O povo entra, então foi impedida a entrada, mas ele recebe outro benefício, muito maior. Muito maior. A pátria celestial. Né? Ele recebe gratuitamente. Então, nós temos que entender, quando ele começa a dar, e eu tenho que possuir, como será essa transição minha e sua, com o verbo dar, que tem uma ambivalência grande,
Questões opostas completamente eu tenho que saber possuir. Senão nós estaremos numa dificuldade muito grande. Yeshua disse assim, então o rei dirá naquele dia, vinde, benditos de meu pai, não é? Herdai o reino que está preparados, o reino preparado desde a fundação do universo. É isso que Yeshua diz lá em Mateus, no capítulo 25. Vamos lá comigo. Em Mateus 25. Vamos lá, para você ver. Mateus 25. Nós vamos ver uma coisa aqui muito interessante. Mateus 25, versículo 31 e 32. 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. Todas as nações. Não exclui Israel. Todas as nações. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Que você vai ver, mais no final da paraxá, que o infortúnio é coletivo. Mas o retorno é de cada um individualmente. O retorno é de cada um individualmente. O infortúnio, as tragédias, as desgraças, elas acontecem coletivamente. Veja quando vem uma tsunami. Veja quando aconteceu o dilúvio. Os terremotos. Esses são infortúnios, eles são coletivos. Retorno é individual. Hein? Porque o retorno é obrigatório individualmente. Aqui diz assim, aqui está incluindo Israel, que também nesse momento é Goi. Goi é o quê? É um estrangeiro. Ele será julgado como os outros na hora da parousia. Veja comigo, aqui em Mateus 24, volta um pouquinho a página da sua Bíblia, versículo 14 e 15. 14 e 15 de Mateus, capítulo 24. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, quando virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, está assim entre parênteses. Quem lê entenda. A abominação atingir o lugar santo. Aí você já sabe que não há uma condição de relacionamento com Elohim de Israel, com contaminação, com abominação, com sujeira. Tem que haver um relacionamento de purificação primeiro, para depois manter o relacionamento. Senão há um rompimento, não há um relacionamento de tranquilidade, não é? Veja João no capítulo 13, sobre essa questão de Israel também. João capítulo 13, porque o retorno ele é individual. Individual. Capítulo 13 de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Yeshua que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já lhe tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Yeshua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Elohim e ia para Elohim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aqui é um rito que tem um valor expiatório, hein? Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Yeshua, o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Yeshua, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sujo não tem parte. Nem com Elohim e nem com o rei Messias. Respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Yeshua, aquele que já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Porque havia Judas Iscariotes no meio deles, com o coração sujo. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Yeshua retomou suas vestes,
e voltou para a sua mesa e perguntou, entendeis o que fiz? Vós me chamais de mestres e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Um símbolo de humildade. É aquilo que nós começamos a dizer que Moisés suplica. O que ele suplica? Humildemente a Elohim. Para que Elohim ouça a sua oração. Para que Elohim lhe dê entrada à terra prometida. Elohim diz para ele, não. Não permite. E ele se submete mais uma vez. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. E em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi. Mas isso é para que se cumpra a escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Dar significa transferir ou ceder gratuitamente aquilo que se possui. Dar significa ceder gratuitamente aquilo que se possui. O primeiro passo para eu começar a possuir é dar ouvidos. O primeiro passo para eu começar a... Eu disse que ele está dando, mas eu tenho que saber como possuir. Concorda? Ele está dando bênçãos. Ele está dando... A Paraxá fala disso grandemente. Porque Moisés vai suplicar para que ele dê ao povo para que o povo possa ir. Mas ele não resmunga que ele vai ficar. Não. Mas para eu começar a possuir, é necessário que eu dê ouvidos. Você precisa dar ouvidos. Por quê? Porque você recebeu gratuitamente aquilo que o Eterno possui. Então você vai receber. Você também tem que possuir. Mas você vai ter que dar ouvidos. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 3. A nossa paraxá. Olha o versículo 28. A ação aqui é de advertência, de chamar atenção à prudência. Para quê? Para que você tem que saber, e eu, quem governa sobre você e sobre mim. Quem é que governa? Quem é que me guia? É Adonai? É ele que me guia? É a Torá o meu guia? Se eu não souber, olha o versículo 28. Capítulo 3 de Deuteronômio. Dá ordens a Josué, ele está fazendo uma advertência. Encoraja-o e fortalece-o, pois ele quem passará à frente do povo. E o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Agora veja o capítulo 4, de 1 a 6. Agora Israel. Houve o quê? Houve os estatutos, os juízos que eu vos ensino para os cumprir, para que vivais. Então, dar ouvidos significa ter vida. Dar ouvidos, Moisés suplicou, e ele começa os seus discursos, para que aqui nós temos 3 discursos de Moisés consecutivos na Paraxá. Ele está suplicando ao povo que obedeça a Torá. Olha aqui, ó, para que viva. E entreis para possuir a terra que o Eterno Elohim de vossos pais vos dá. Não acrescentareis o que eu vos ordeno, e não diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Eterno vosso Elohim que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Elohim fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o ídolo, o Eterno teu Elohim exterminou do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Eterno vosso Elohim, hoje todos estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos, juízos que me ordenou o Eterno meu Elohim, para que pratiqueis na terra que ides entrar para possuir. Aquilo que ele deu, aquilo que ele cedeu gratuitamente para Israel e para você e para nós. Guardai-vos, praticai-os, pois essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é realmente sábio e entendido. O que ele está dizendo? Eu quero governar sobre vocês.
Eu quero governar com uma legislação, é isso que ele está dizendo, própria, escrita na Torá para nós. Por isso que Moisés estava suplicando. É dar ouvidos, dai ouvidos àquilo que Elohim fala. Você tem que saber o momento que nós vivemos, você tem que se inserir-se nesse momento, porque você demonstra que deu ouvidos. Esse é o governo conhecido. Provavelmente essa expressão deve ser, ela parece ter sido cunhada por Flávio Josefo, um judeu, historiador. Flávio Josefo que cunhou a expressão teocracia. Teocracia é o governo de Elohim. Teo é Deus. Kratios, governo. É a fim de referir-se ao quê? Ao caráter ímpar do governo dos hebreus revelado pela Torá. O governo dos hebreus revelado pela Torá. Olha só, veja Êxodo capítulo 19. Nós precisamos entender isso para nós não inventarmos coisa da nossa cabeça. Porque esse é o risco que nós corremos dia após dia de querer fazer segundo a nossa vontade, ou a vontade de algum líder, ou de alguém. Nós temos que não podemos fazer isso, porque nós nos desviamos do caminho. Imediatamente, capítulo 19 de Êxodo, você vai ver aqui o governo dos hebreus. Versículo 4 a 9. Viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Israel é propriedade peculiar de Adonai. Olha só. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, olha só, dá ouvidos. E guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Se você passar as páginas da sua Bíblia, essa é a base para um governo ímpar, de um caráter de um governo dos hebreus único, submetido inteiramente a Adonai. Vai lá em Deuteronômio, no capítulo 33 de Deuteronômio. Veja o versículo 4 e 5. Deuteronômio 33, versículo 4 e 5. Olha só, ele vai prescrever, Moisés prescreveu-nos a lei por herança da congregação de Jacó. Ele foi rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Por que ele prescreveu a lei? Para que você e eu dessemos ouvidos. Deuteronômio capítulo 33, versículo 4 e versículo 5. Essa revelação ela é constituída do Código da Aliança. A Torá é composta de 3 grandes códigos. Código da Aliança, sacerdotal e Código Deuteronômico. O Eterno declarou a Israel como sua propriedade o quê? Peculiar. Por havê-los remido da servidão do Egito. Volta em Êxodo, em Deuteronômio no capítulo 4, por favor. Deuteronômio no capítulo 4, versículo 20, que você vai ver aqui que Adonai reina em perenidade sobre Israel. Sobre todas as nações. Depois sobre todas as nações. Sempre reinou sobre todas as nações. Mas a Bíblia é progressiva. Sempre reinou. Não existe outro igual a ele. Versículo 20. Mas o Eterno vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, do mundo, das contaminações do mundo, para servir a um governo único. É isso aqui que Moisés está falando. Para que lhe sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Adonai reina em perenidade para sempre. Por isso que nós cantamos. E cantamos de Moisés o canto, servo de Elohim. Capítulo 15 de Êxodo. E depois é capítulo 15 de Apocalipse, porque é o cântico que nós vamos cantar no final. É o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. A nossa salvação está em pé em cima de 2 pernas. A Torá e o Cordeiro. Amém. O Cordeiro e a Torá. O Cordeiro vem anunciando a Torá. Então, anunciando e ensinando a Torá, para que o povo dê ouvidos à palavra de Adonai. Então, por isso que Sofonias, no capítulo 3, diz, canta alegremente, ó filha de Sião,
rejubila Israel. Regozija-se, exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, regozija Israel. Exulta de todo o coração. Jerusalém lançou fora o teu inimigo, afastou os juízos que eram, te tirou do Egito e te tomou como povo peculiar. Ele está no meio de ti, poderoso para te salvar. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Regozija-se, exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Amém. Antes do surgimento da monarquia, Sofonias capítulo 3, do versículo 15 a 17. Essa é a música. Antes do surgimento da monarquia em Israel, os profetas, os sacerdotes e os juízes, você lembra do livro dos juízes, Débora, Baraque, Sansão e todos eles, né? Gideão, foram os intermediários. Deixa eu repetir. Antes do surgimento da monarquia em Israel, os profetas, os sacerdotes e os juízes que praticavam justiça. Eles eram os intermediários aí na expressão da teocracia. Porque a teocracia, o governo único de Elohim, é para a prática da perfeita justiça. Então, esses aí eram intermediários para a expressão da teocracia. Eles devem dar a saber o povo, notificar o povo, a ordem divina pela forma da Torá, ou seja, dar ao povo conhecimento que existe uma ordem judicial, não é? Então, veja aqui no capítulo 4 de Deuteronômio. Olha no versículo 32, 4 de Deuteronômio. Olha o versículo. Agora pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais ouviu coisa semelhante, ou se algum outro povo ouviu a voz de Elohim falar do meio do fogo, como tu a ouvistes e tenha ficado vivo. Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, milagres e combate, com mão forte, braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo quanto o eterno vosso Elohim vos fez no Egito aos vossos olhos. Então ele tomou para si, porque ele tirou do Egito. Quando ele te tira do mundo, ele te toma para si. Mas você tem que saber como possuir, você tem que dar ouvidos. É a primeira regra, dar ouvidos à palavra, dar ouvidos aos profetas, dar ouvido aos sacerdotes. A ti te foi mostrado para que soubesse que o eterno é Elohim, e nenhum outro há senão ele. Desde os céus ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar os seus estatutos, os seus juízos, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. E ouviste as suas palavras do meio do fogo, porque amou os teus pais. E depois deles escolheu a tua descendência. Tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu. Ele começa a dar, desalojando as nações, entregando o território. E tu introduzir na sua terra e dar-lhe herança a ti, como hoje se vê. Depois que se estabeleceu a monarquia no período do rei Davi, o rei passou a ser considerado o símbolo do governo teocrático, do governo de Elohim. O rei. Depois que se estabeleceu a monarquia através do rei Davi,
O rei passou a ser considerado o símbolo do reinado teocrático. Os reis são ungidos, é do eterno. Nós cantamos uma outra música que é o Salmo 2. Os reis da terra se levantam contra Elohim e o seu ungido. Quebram suas cadeias, rompem suas amarras e com suas tradições destroem os mandamentos do eterno. Lance de nós os seus entraves, Elohim. Nós não queremos, é isso que as nações dizem, nós não queremos nos submeter ao teu governo. Desfaça os laços que tu lançaste sobre nós. É isso aí que ele está falando. Eu ungi o meu rei sobre o monte Sião. Proclamarei teu decreto, tuas leis, eu as ensinarei aos povos. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei, nele habita a plenitude. Ele está acima de todo principado e potestade. Ele é o rei dos reis. Está vendo? Então você vai ver aqui que o salmista está falando aqui. Fala, meu bem. Essa característica forte de não dar ouvido à palavra de Elohim ou de não receber aquilo que ele nos está dando é a primeira característica de opção para um novo tipo de governo. Isso. Se você for lá em 1 Samuel, no capítulo 8, quando eles rejeitaram... Nós vamos lá. Vamos lá? Vamos, agora Amém. mesmo nós vamos lá, porque você vai conhecer a diferença entre um governo teocrático e um governo democrático. Amém. É todo o governo democrático que as igrejas evangélicas estão submetidas a ele. Todos, você vai ver isso. Então, você vai ver aqui que o salmista está falando as mátrias. Que são mátrias? Vem de matriz. Em certos povos, a mulher que dá o seu nome aos filhos e exerce a autoridade preponderante sobre a família. Ela inverte os papéis. A ordem bíblica é o quê? Que a autoridade vem através do homem, do sacerdote. Então, os papéis estão invertidos. Revoltados, então, ali no Salmo 2 nós cantamos, eles, em sua rebelião, têm um objetivo. Repudiar o quê? Toda sujeição a um governo teocrático de Elohim. Toda sujeição. Esse é um movimento de revolta contra a Torá, contra Adonai, contra o seu ungido, que vai notificar os nossos erros pela forma da lei. Se você olhar a sua paraxá, e ele suplicou para dar entrada, ele suplicou para dar ouvidos. No capítulo 5 da sua Bíblia aí, na Torá, você encontra toda a notificação através da lei aqui. Ó. Não aí a repetição aqui do decálogo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Né? Então, até o versículo 33 aqui, toda a forma de notificação, notificando os nossos erros em forma de lei. Por isso que nós não gostamos, porque nós não queremos nos submeter. É por essas coisas. Nessa vontade de romper entraves, romper laços, como canta o salmista ali, que consideram alienantes. Presta atenção nisso. As pessoas consideram se submeter, isso é alienar-se da vida, é não aproveitar a vida, é não curtir a vida. É não poder ir para a balada, é não poder fazer isso. Isso são entraves que eles acham, que eles querem se livrar. Então, eles consideram alienantes, eles serão traídos pelos seus desejos, pelas intenções dos seus corações, pelas suas determinações humanas de não se submeter, pelos seus caprichos, eles serão traídos e enganados. Serão traídos e enganados quando eles querem romper os laços com Elohim. É isso aí. Né? Então, o que vai acontecer? Quem age assim é porque quer abandonar o direito natural. Pois, tendo sido educado em condições sociais determinadas pela Torá, quem foi educado em condições determinadas pela Torá? O que acontece? Não quer se submeter a ela e ao rei Messias que governa com Adonai, e Adonai vai adiante do rei. Não é isso aí? Ele é o próprio rei. Então você vai ver
no capítulo 5 de 2 Samuel, vai lá para você ver. Quando Davi aqui, irmãos, é a coisa mais interessante quando nós queremos quebrar esses laços. Nós fazemos com tanta força e com tanta convicção. É porque eu não quero me submeter pela fé a um governo de Deus. Pela fé. Eu crio, eu invento pelos meus desejos, eu tenho as minhas intenções e quero, por isso que nós seremos traídos, pelas intenções do nosso coração e pelos nossos desejos. Olha aqui o que acontece aqui com Davi no capítulo 5. Olha só, de 2 Samuel, versículo 24 e 25. Olha bem, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Eterno que sai diante de ti, e a ferir o arraial dos filisteus. Adonai está no combate para livrar o seu rei, porque ele está submisso a Adonai. É ele que vai à guerra, está à frente. Olha aqui, fez Davi como o Eterno lhe tinha ordenado e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer, né? Então você vai ver que o trono de Davi vai aparecer no centro, com o reconhecimento de Elohim como descendente do Davi, o rei Messias é descendente de Davi como governante final sobre toda a terra. Você veja comigo como canta o salmista aqui, ó, no capítulo 20 dos Salmos. Olha bem. Capítulo 20 dos Salmos. Vamos lá. Versículos 6 e 7. Capítulo 20 dos Salmos, versículos 6 e 7. Agora eu sei que o Eterno salva o seu ungido. Ele ouviu do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Eterno nosso Elohim. Olha aí, viu o que é você confiar? Nas suas decisões, nos seus desejos, você vai ser traído e enganado. Nós devemos pôr fé em nos entregar a um governo teocrático, sob o governo de Elohim, que tem como base a sua Torá, e nela não vai mudar, nem o iude dela vai ser mudado, nada vai mudar. Nada vai mudar. Porém, nada. Antes de nós sermos traídos, nós traímos, é exatamente isso. Muitos e muitos se submetem cegamente, irmãos, a valores e instituições humanas dadas pelo povo, como é o caso da democracia. Nós estamos vivendo aí a democracia da Dilma. Né? De democracia ela não tem nada. Nada. É uma ilusão. Tanto que agora um despotismo sobre os médicos aí, que eles estão bravos, né? 2 anos tem que servir ao SUS. Não é isso aí? Então, essa é a democracia. Valores e instituições humanas dadas pelo povo, né? O termo democracia vem do grego também, que demos é povo, kraten governo. Esta, então, é uma pauta do governo do povo. Esta é uma pauta do governo do povo. Vamos ver em 1 Samuel, no capítulo 8, quando Israel deixou-se governar pelo povo. Para você ver que tragédia. 1 Samuel, capítulo 8. Esse é o governo do povo, o governo democrático. Quando Israel escolheu esse tipo de governo, versículos 7 e 8, é o governo democrático. Democrático. Moisés podia ter dito, quando ele dá-me entrada na terra, Eterno, eu trabalhei tanto para ti, nenhum de nós e ninguém vai trabalhar como Moisés trabalhou em favor do povo. Não é? Ele podia reivindicar isso, mas a humildade de Moisés, essa humildade que nós precisamos aprender, irmãos. Ele se submete. Olha o versículo 7 e 8, o Eterno lhe diz, ouve a voz do povo, constitui um governo democrático para eles, em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, para que eu não governe sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti.
O profeta Samuel recebe ordem divina aqui, irmãos, para protestar, para demonstrar ao povo a sua revolta contra a democracia. Samuel revoltado contra a escolha do povo, a democracia. Olha aqui, ela é ilegal e ela é inconstitucional, Israel. Aqui, agora ouve a voz. Versículo 9. Protesta-lhes solenemente, declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Eterno ao povo que lhe pediu um rei. Disse-lhes, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomarás vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, dos seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Alguns porá por chefes de 1000, chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas, fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Tomarás vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. É assim a diferença do governo que nós temos hoje? Democrático? É diferente? É? Não é. Não é. Eu não vejo que o problema havia no pedido do rei, porque até na profecia da Torá já estava dizendo acerca de Davi, mas o problema era a forma de governo que eles queriam. Tanto que o verso 5 fala que eles queriam um rei semelhante às nações. Exatamente. Então, eles queriam uma forma de governo semelhante às Porque nações. as nações não querem que Elohim reine sobre elas. Você cantou no Salmo 2. Elas querem quebrar os laços, os entraves, porque eles entendem que obedecer a Deus e a sua palavra é entrave, é laço. Não conseguem entender que é benefício, que é vida. Dar ouvidos é vida. Olha aqui. Continua, também os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos sereis por servos. Então sereis por escravos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei. E que houverdes escolhido, mas o Eterno não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo Samuel, fará as nossas guerras. Olha o que eu li lá com Davi. Davi se submetia, quem ia à frente dele? Adonai. E à frente de Davi, para enfrentar as guerras. Aí, ele diz, não, faremos as nossas guerras. Entre os gregos, irmãos, as tiranias com frequência, com alguma experiência democrática, e várias cidades, estados da Grécia, experimentaram um governo democrático. A mais conhecida dessas cidades, estados, você sabe quem é? Atenas. Atenas. Havia eleição anual de um magistrado principal chamado Archon. Ele presidia a assembleia de todos os cidadãos, que era a eclesia. O concílio dos anciãos, que era gerousia e servia de medida de segurança para evitar a tirania e controlar o poder da classe militar. Isso é a Grécia. Esse sistema ruiu quando surgiu a Guerra do Peloponeso. Você sabe que é o conflito armado da Grécia com Atenas e os espartas, em 413 a 404 antes do Machia. Peloponeso é a península ao sul da Grécia, recortada em várias outras, ligada ao continente pelo Istmo de Corinto. Então, compreende a Argólida, a Lacônia, a Messênia, a Élida, a Acaia e a Arcádia. No segundo milênio, Peloponeso foi sede da brilhante civilização micênica, destruída pelos dórios. Depois da guerra entre Atenas e Esparta, dali por diante foi errando a Grécia de decisão em decisão por causa dessa democracia. Esparta dominou a península,
depois conquistada pelos macedônios e depois conquistada pela democracia romana, que chega ao Brasil, o titular maior da democracia romana, né? Pago com o nosso dinheiro para trazer dos pobres e necessitados, para trazer o carro que ele vai andar no Rio de Janeiro, né? Um governante do Estado, porque não tem nada de espiritual, é um governante estatal aí, sei lá, que tem aqui, ó, nós somos vizinhos ali, Carlinhos, do Convento de São Francisco, onde tem ali um monumento, vai lá, fazem visita lá que vocês vão ver a bandeira do Vaticano, porque tem um prédio ali que pertence ao Vaticano, 20% das propriedades da Itália pertencem ao Vaticano. A riqueza e o poderio disso aí. Só sei que a Grécia caiu foi errando e os espartas dominaram a península, depois conquistada pelos macedônios e pelos romanos. Entre erros e erros, com a democracia, houve a execução de Sócrates, do filósofo Sócrates. A injusta execução dele. E, obviamente, injusta, que emprestou à democracia uma reputação odiosa no mundo antigo. São esses princípios que inspiram os homens de hoje. Os princípios gregos de erro sobre erro, de decisões erradas dessa forma, mataram Sócrates injustamente. O vocábulo democracia tem adquirido grande prestígio em nossos dicionários e na mente do povo, porque não quer se submeter a Elohins e ao governo de Elohins. Não quer. Dar ouvidos. Era mesmo inevitável que certas formas de governo, que nada tem a ver de democrático, porquanto não representam o voto do povo. O povo vota aí. As cestas básicas estão sendo distribuídas em grande quantidade. Não é verdade? Para que os nossos políticos tenham os seus votos e estejam, mas eles não representam. Pastora, eu lembro que eu estudei sobre a questão sobre filosofia, que havia uma classe chamada sofistas, que foi criada pela Grécia, com o intuito de passar ensinos para a comunidade, de tomarem soluções imediatas, pragmáticas. Isso. Ou seja, elas resolviam o problema de imediato, mas no futuro elas poderiam acarretar sérios problemas. Exatamente. É o que é hoje a política. É porque eles não conhecem o futuro. Quem conhece o futuro é Elohins. Não é? É ele e a sua Torá. Eles querem, com a democracia, tomar préstimo da democracia e prestigiar os seus sistemas, prestigiar os seus interesses próprios. Por isso que nós assistimos o que nós assistimos ontem no Centro de Vitória. Triste. Triste, não é? Foi assim que Hitler chamou também de democracia seu sistema monstruoso. Foi assim também, que incluía o quê? O genocídio em massa dos judeus. Ele chamou isso de democracia. Os sistemas totalitários comunistas, demoníacos, né? Institui democracias populares, mas os direitos individuais, eles são completamente desprezados. Você vê nos jornais, você vê na nossa democracia, você vê tudo isso aí. Porque isso encheu a mente humana e lavou a mente humana, esses princípios gregos que não deram certo lá. A palavra democracia é um vocábulo bem persuasivo, que prestigia todo esse sistema humano. Essa forma de governo democrático que se encontra na igreja. Na igreja, os 3 tipos básicos, quais são eles? O episcopal, o presbiteriano e o congregacional, são os básicos. Sistemas democráticos da igreja. Não é? O episcopal, ele é um sistema que confere autoridade aos bispos e aos presbíteros, padres, diáconos, e o de menor poder. Então, observação, a escolha desses homens é feita por um sistema coordenado por homens que formaram suas doutrinas e seus propósitos, deliberadamente pré-concebidos. Formado por homens que conceberam aquelas ideias, porque não querem se submeter à Torá e à palavra, e nem aos profetas, e nem a Yeshua, Hamashia.
A Bíblia diz assim, irmãos, vai lá comigo que nós precisamos ir lá. Olha só, João capítulo 3. Esse é o governo dos homens, episcopal, congregacional, e presbiteriano e congregacional, que governa a igreja. Essa democracia aí. A escolha é feita por um sistema coordenado de homens que formaram suas doutrinas e propósitos deliberadamente preconceituosos, concebidos, não preconceituosos, preconcebidos. Olha o que diz aqui João 3, versículo 27. João 3, 27. João respondeu, o homem só pode receber o que do céu lhe for dado. Como você diz que tem autoridade para fazer alguma coisa espiritual se você não recebeu da autoridade divino de Elohim? Você não serve Elohim. Você quer andar segundo a sua cabeça. Você quer andar segundo um governo democrático. Você não tem autoridade. Porque olha o que fala Tiago. Vai lá. Vai lá que nós precisamos ler uma coisa aqui em Tiago. Aqui dentro da congregação tem isso em grande quantidade. O Espírito precisa vir e se mover com força para poder levar-nos. Porque um concebe uma ideia, outro. Olha Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Irmãos, então os dons que estão na igreja não existem? Existem. Só que eles estão contaminados. Contaminados, diz o profeta Ezequiel. Eles estão sujos. Eles estão sujos. Contaminados com obras da carne, com ganância. Com essas coisas, eles estão contaminados. Olha aqui, sabe isso, meus amados irmãos, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Elohim. Pelo que despojando-os de toda impureza, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Dar ouvidos, não seja ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E depois de contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a Torá perfeita de Elohim, que dá vida, deixe-se governar por ele. Olha aqui. E da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, as suas obras da carne pela língua, olha aqui, ó, este engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Elohim e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo de onde ele te tirou e te fez o seu dono. Você é propriedade dele. Propriedade peculiar. O governo presbiteriano e a reforma protestante. Eles pensavam estar restaurando a ordem original, o governo presbiteriano. Porém, o modelo católico romano que eles seguem só foi modificado ali e acolá, são os presbiterianos. Só foi modificado de acordo com a possibilidade do momento que foi modificado. Esse é o governo presbiteriano, democrático. E o governo congregacional inclui os batistas. Congregacional. A igreja local governa-se mediante o voto. O voto dos membros sobre todas as questões, qualquer questão, por mais importante que ela seja. Levanta a mão e vota, é definido aí. Essa é a democracia. Todos esses governos são extra-bíblicos. Extra-bíblicos, não são bíblicos, são humanos. Humanos. Os homens decidem tudo sem conhecer qual é a vontade divina para o seu povo. Eles decidem mediante o voto ou decisões unilaterais de um concílio episcopal
presbiteriano ou congregacional. Assim surgem os conflitos, as fragmentações, as várias denominações que aí estão, várias e várias denominações. Nós não somos uma denominação. Nós seguimos a palavra. Eles sabem aí. Eles, quando vem aluno aqui, ele diz, o pastor fulano de tal diz que lá é só a palavra. Porque nós não temos um governo humano. Nós procuramos, com todas as nossas falhas, imperfeições e erros, seguir a palavra. Cada uma delas afirma estar mais próxima do ideal, quando elas se dividem, da ordem eclesiástica do Novo Testamento. Moisés suplicou para um governo de Elohim sobre o povo. Ele suplicou dar ouvidos para que vocês tenham um governo de Elohim. Moisés pede humildemente. Fala, meu filho. Deixa eu só fazer uma pergunta à senhora, até para esclarecimento da minha parte. Sim, às vezes eu não sei responder. Eu sei, talvez a congregação talvez possa nos ajudar. Quando a gente fala de teocracia, a gente entende que sempre teremos uma resposta do Eterno para as nossas demandas, aquilo que nós precisamos. Uhum. Algumas vezes nós temos, vamos dar um exemplo aqui na congregação, cargos que precisam ser ocupados. E como que nós poderíamos fazer isso sem entrar no lado da democracia e estarmos dentro da teocracia? O Novo Testamento traz isso muito bem. Vamos lá. Em Atos capítulo 6. Atos capítulo, acho que é 6. Essas coisas são decididas aqui. O Novo Testamento ele tem um modelo, uma confirmação de um modelo excelente. Aqui é a instituição dos diáconos, está no meu título. Um modelo excelente, mas ele não é desvinculado da Torá. Ele não é desvinculado, ele está em completa harmonia com a Torá. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Elohim e sirvamos as mesas. Venhamos aí fazer a tzedakah, porque o estudo da palavra vai exigir muito tempo de dedicação. Então, escolhei irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre ele importantes negócios. Está vendo? Para fazer tzedakah. Então, seguindo o conselho de Jetro, capítulo 18 de Êxodo. Ou seja, para não cairmos na democracia, precisamos, a teocracia não é só termos uma revelação, não. É termos uma referência baseada na palavra. Se exatamente. Assim nós não estamos em democracia, mas sim em teocracia. Teocracia, subordinados, porque deem ouvidos aqui, a Bíblia. A Torá, aos profetas, a Yeshua, você encontra ali tudo para que o povo ande em harmonia com Elohim. Olha aqui, ó. Mas nós perseveraremos na oração no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, o único gentio. Prosélito de Antioquia, todos eram hebreus. Está vendo? E apresentaram estes homens aos apóstolos, estes orando, lhes impuseram as mãos. De sorte que crescia a palavra de Elohim e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Sabe o que fizeram? Foram lá no presídio e ungiram aquela moça que matou os pais como pastora. Seguiram a voz do Espírito ou a palavra de Elohim? O que ela tem que fazer é se converter, é retornar para o Eterno. Ela nunca pode dirigir ninguém. Ela fez algo execrável. Ela fez algo execrável. Ela não pode dirigir. Como é que vai alguém lá e faz isso? Está baseado nisso aqui? Não tem base aqui. Que a palavra cresça. Exatamente. Vaietz Hanan supliquei. Moisés vai pedir a Elohim, na nossa paraxá, para ele dar andamento à obra. Ou seja, promover uma movimentação para execução da obra.
Vamos lá. Exatamente. Deuteronômio capítulo 4, versículo 44. Olha ali, ó. 44. Ele está pedindo para dar andamento à obra. Moisés está pedindo. Ele vai dar outra vez. Suplicar é dar. Dar. Promover movimentação ou execução dela. Olha aí, ó. Eis a Torá que Moisés propôs aos filhos de Israel. Ele está dizendo, estes são os testemunhos, os estatutos e os juízes que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíam do Egito. Olha, viu? Esses são os testemunhos, estatutos e juízes que Moisés comunicou. Ele então vai pedir, dê andamento. Mas como é que eu dou andamento à obra? Como? Olhando para a palavra. Olhando para a própria Torá. Alguns duvidam, irmãos, que Elohim está conduzindo o povo e reclamam. Vai lá na nossa Haftará. Isaías capítulo 40. Eles duvidam que Elohim está conduzindo. Que Elohim está governando. Então eles reclamam. Olha o versículo 25. A quem me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o santo? Levantai alto os vossos olhos. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que dizes, ó Jacó? E por que tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Eterno, e a minha causa passa despercebida diante do meu Elohim? Não sabes, não ouvistes? O Eterno é o Eterno Elohim, Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam. E os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno, viu, Léo? Aqueles que esperam no Eterno, viu? Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão. Não. Moisés vai suplicar para Elohim dar fé. Amém. Dar fé. Ele pediu para dar ouvidos, para dar andamento à obra, porque tinham alguns que estavam reclamando. Ele vai pedir para dar fé, confirmar a verdadeira obra. Salmo 90. Olha aí, ó. Confirmar a obra. Olha o que ele ora no Salmo 90. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Ele quer a confirmação da verdadeira obra. A partir do versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos pelos dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Seja sobre nós a graça do Eterno, nosso Elohim. Confirma a obra das nossas mãos. Confirma perante todos os moradores dessa cidade que Elohim é conosco. A obra das nossas mãos. Então isso é dar fé. Mas aqui está uma ambivalência terrível. Por quê? Porque tem duas situações opostas aqui. Dar fé. Dar fé para confirmar que a obra é verdadeira e dar fé para confirmar que a obra é falsa. Mateus capítulo 23. Da infidelidade aqui do outro. A nossa Brit Hadashah, Mateus 23, de 31 a 39. Olha lá para você ver. Mateus 23, de 31 a 39. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A infidelidade. A obra é falsa. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles os quais te são enviados. Não me vereis mais, até que diga, bendito aquele que vem em nome de Elohim. É isso. Por quê? Porque quando o profeta falou, você não deu ouvidos. Você não deu andamento à obra. Você não. Olha aqui o que Yeshua fala. Não deram ouvidos.
Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, os perseguireis de cidade em cidade, como a igreja está fazendo, num movimento democrático, rejeitando o governo teocrático. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Agora a vossa casa ficará deserta por causa da infidelidade. Tá vendo? Dar fé. Pois dar fé de quê? Confirmar a obra, se ela é falsa ou é verdadeira. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Eterno. Dar para fazer render. Moisés vai suplicar para que o Eterno dê, vão lá. Deuteronômio 12, estamos acabando. Deuteronômio 7, desculpe-me. Do versículo 12 a 3. Tudo depende da obediência ao governo de Elohim. Ele vai dar para fazer render. Trata-se aqui da reprodução rápida e proveitosa. Reprodução rápida e proveitosa, não é? Olha o versículo 12 e 13. Se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o Eterno teu Elohim manterá a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o teu vinho, cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas, a cria das tuas ovelhas, na terra que jurou os teus pais. Ele está suplicando para fazer render, para multiplicação. Adonai vai conceder fecundidade. Olha o versículo 14. Não haverá estéril na tua terra. Bendito serás mais que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti. Seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. As mulheres produzem em grande quantidade, os animais também. Por quê? Porque ele fez multiplicar. Lembra quando Isaac teve que sair do meio do território de Abimeleque? Porque nasceu o tempo, todo fruto. Não, como é que é? Não é assim, não. É Gênesis 26, 26. Quando Isaac ali frutifica e prospera grandemente 100 vezes mais. Hein? Se torna mais poderoso do que Abimeleque. Depois Abimeleque vai lá reconhecer que Elohim era com ele. Então é dar fé, garantir que Elohim está ali na obra. Moisés vai suplicar para trazer a memória do povo, fazer o povo lembrar. Moisés vai suplicar. 15. O Eterno desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conhecestes no Egito. Antes as porá sobre todos que te odeiam. Está vendo? Olha Deuteronômio 4, versículo 29 a 31. Olha para você ver aqui. Ele vai dar para vir à memória, fazer lembrar. Moisés suplica, traz a memória deles para que eles lembrem dos grandes feitos de Elohim. Olha só, então dali buscarás ao Eterno teu Elohim e o acharás quando o buscares de todo o teu coração. Tua alma, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Eterno teu Elohim. Os cristãos escrevem nos livros, estão escritos, que eu olho os livros deles e olho os livros judaicos também, eles escrevem que precisa de um poder alacom, sobrenatural, para fazer a igreja de Yeshua voltar a um governo teocrático. Leio, assim vocês estão, isso, querendo que eu leia mesmo. Vamos lá. Então vamos, o 31. Pois o Eterno teu Elohim é Elohim misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Está vendo?
O retorno será realizado de 1 a 1. De 1 a 1. O infortúnio é o quê? Coletivo. Aqui, ó. Por que eu estou falando isso para você? Olha, tu encontrarás quando consultares. Olha aqui no versículo 29. Quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que isso significa? Você vai se aconselhar com Adonai. Por que todas essas dificuldades, Adonai? Por que todos esses... Você vai procurar explicações com ele. Por que de tanta violência e tanto sofrimento, Adonai? Por quê? Ele vai te dizer, porque você não me tomou como seu guia. Você não quer se submeter ao meu governo. Yeshua fala em Mateus 25, lembra das 10 virgens? 5 são imprudentes e 5 prudentes. 5 serão tomadas e 5 ficarão. E Yeshua diz que na casa, capítulo 25 de Mateus, que na casa um será tomado, o outro será deixado. Porque o outro não reconheceu o governo de Elohim. É isso aí. Não deixou Elohim governar sobre ele. Irmãos, o profeta Jeremias diz que até o estrangeiro, vamos lá, Isaías 55, que se submeter, olha o que ele vai receber aqui, Isaías 55. Meu amor, olha só que coisa linda. Olha só. Muitos irmãos buscarão retornar quando entender qual é a pedagogia do Eterno. Como funciona o seu ensino? Ele é pela experiência. Jó, depois de perder tudo, que ele foi dizer, agora eu te conheço, Elohim. Agora os meus olhos te veem. Antes eu ouvia falar de ti. Agora os meus olhos te veem. Não é? Olha o capítulo 55. É 55? Não, é 56. Não é 55. Olha o 6. Aos estrangeiros que se chegarem ao Eterno para o servirem, se submeterem ao governo de Elohim e para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos seus, todos que guardarem o Shabat e não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. E me alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, nós temos que aprender essa pedagogia divina. Oséias, no capítulo 3, fala que eu vou só te mostrar esse versículo de Oséias 3. Que eles vão tremendo reconhecer, olha aqui, depois de Daniel é Oséias, capítulo 3. Olha o versículo 5. Daniel, estou em Daniel. Oséias, capítulo 3. Olha o versículo 5. Depois, quando entenderem a pedagogia divina, como é que ele ensina? Que é pela experiência. Depois tomarão os filhos de Israel, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Eterno, seu Elohim. E a Davi, seu rei, para que reine sobre eles. Virão tremendo ao Eterno e a sua bondade nos últimos dias. Nos últimos dias. Olha o 5 aqui na sua Bíblia, versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. E busquem a minha face. Vai, Léo. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Bendito seja Hashem. Que ele nos dê toda graça para que nós possamos fazer aquilo que ele está nos determinando, com toda coragem e ousadia. Não é? Em nome dele que nós agradecemos.